noite a todos. Primeiramente peço ordem ao nosso tribunal do júri e eu desejo boa sorte, tanto para a acusação quanto para a defesa. E que possamos fazer a lei valer. A acusação, por favor. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a excelentíssima senhora juíza presente. Gostaria de cumprimentar os nobres jurados aqui presentes. Gostaria de cumprimentar os colegas de defesa e todos aqui presentes. Bem, O Ministério Público está aqui hoje para fazer valer a voz da lei. Não só a voz da lei, mas a voz de um homem que foi brutalmente assassinado. Roger. Infelizmente, ele não está aqui hoje conosco. nossa tese é simples. Vamos aos fatos. 5 exploradores de caverna, um belo dia, adentraram em uma caverna e, por infelicidade, houve um desmoronamento que acabou fechando a única saída existente daquele local. 20 dias depois, a equipe de resgate ela descobriu que os exploradores tinham levado consigo um rádio de pilha e que esse rádio poderia receber e enviar mensagens. Então eles instalaram na base deles um rádio semelhante e conseguiram contato com os 5. E de imediato os exploradores eles perguntaram para a equipe, os engenheiros que estavam ali no local, quanto tempo ainda demoraria para que o resgate os localizasse, Mas quantos dias? E os engenheiros informaram que a previsão seria em torno de 10 dias. 10 dias. Eles então perguntaram se havia algum médico por ali. E sim, foi trazido um médico para conversar com eles. E eles perguntaram, explicaram toda a situação que eles estavam, pois os suprimentos eram escassos e tudo mais, e perguntaram se naquelas condições, se eles conseguiriam sobreviver por mais 10 dias. E o médico respondeu que dificilmente eles sobreviveriam por mais 10 dias naquelas condições. Neste momento, perdeu-se a comunicação, não conversaram mais e 8 horas depois, eles entraram novamente em comunicação com a equipe de resgate. E segundo os réus, Roger, na pessoa de Roger, representando todos os 5, perguntou se caso eles se alimentassem de algum dos colegas, da carne humana de um dos seus colegas, eles conseguiriam sobreviver por mais 10 dias. E o médico retrucou em querer responder, mas ele disse sim, que era possível que eles sobrevivessem por mais 10 dias caso eles se alimentassem de carne humana. E Roger, na pessoa do Roger, ele questionou: e é certo, podemos então fazer um sorteio para determinar quem de nós seria sacrificado, quem seria utilizado para servir de alimento? O médico não quis responder, e não respondeu. Roger então perguntou se havia algum juiz ou algum político que pudesse dar essa resposta para eles. Não se foi encontrado também. E perguntou também depois se havia
alguém da igreja, algum pastor, algum padre que pudesse responder, também não se achou. Enfim, neste momento não houve mais comunicação com os exploradores. No 33º dia, o resgate conseguiu retirar os exploradores da caverna. E, neste momento, eles identificaram que havia acontecido, nesse intervalo de dias, o primeiro crime. Eles descobriram que... Cadê o outro colega? O outro réu? Eles descobriram que estes monstros mataram Roger. Mataram Roger. E nos autos, eles mesmos disseram isso, ok? Eles disseram que Roger propôs fazer um sorteio, né? Roger tinha alguns dados ali no bolso. Não sei quem leva dados. Enfim. Roger tinha alguns dados ali no bolso. E eles sugeriram que fizesse sorteio através desse lance dos dados. Roger, a princípio, mesmo supondo os réus que ele tinha dado a ideia, Roger não quis participar mais. Porque qualquer pessoa em sã consciência vai imaginar, pô, dá para esperar mais um pouco. Isso é terrível, é um ato terrível. E o Roger sugeriu que esperasse mais uma semana. Mas os colegas, amigos de Roger, não concordaram. Falaram, não, negativo. A gente vai continuar. Mesmo você querendo ou não. E assim fizeram. Eles sortearam os dados, chegou a vez do Roger, Roger não quis, e eles jogaram os dados para o Roger, no lugar de Roger. Como o Roger já havia visto que ele não tinha escapatória, ele já imaginou tudo o que iria acontecer, ele nem questionou. E aceitou. E adivinha quem perdeu? Roger. Roger perdeu o jogo dos dados. E Roger foi assassinado pelos seus amigos. Este foi o primeiro crime. Artigo 121 do Código Penal diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Depois de assassinar Roger, os amigos de Roger, aí vem o segundo crime. Vilipendiaram o corpo. Eles devoraram Roger. Vilipêndio é o segundo crime. Eles mutilaram e comeram Roger. Só para vocês terem noção, vilipêndio, artigo 212, ele diz o seguinte: ele proíbe, ele protege o sentimento coletivo e de respeito e piedade dos mortos. Agora imagina aí, se existe maior ato de vilipêndio e maior desprezo do que você pegar o seu próprio colega, o seu próprio companheiro, e em vez de você olhar ele como ali um companheiro que partiu, você olhar para ele como um pedaço de carne. E aí vem, consequentemente, o terceiro crime: destruição de cadáver, artigo 211 do Código Penal. Agora imagina a família. Como é que a família vai conseguir fazer um enterro digno para Roger?
possivelmente nem vai ter, nem teve, porque só estavam os ossos. Eu gostaria de salientar aqui para os caros colegas jurados, que estamos aqui diante de 3 crimes autônomos. Então são 3 crimes distintos, ok? Deixar bem claro isso. Bem, eu mostrei os fatos e a acusação formal da promotoria. Os meus outros colegas, eles irão demonstrar de forma detalhada porque esses fatos constituem crimes indesculpáveis e lançarão por terra toda destruição, toda tese de defesa relacionada à fome ou ao direito de matar pela questão de fome ou necessidade. Passo a palavra para a promotoria, doutora Thaís. Boa noite a todos. Excelentíssima senhora juíza, excelentíssimos membros do tribunal, senhoras e senhores presentes. Chegamos aqui a um ponto crucial dessa acusação. Qual era o motivo real dos acusados para matar Roger Whitmore? A defesa poderá tentar confundi-los. O motivo real, senhores, é muito mais grave. Os acusados queriam garantir a sua própria sobrevivência através do sacrifício deliberado de outro ser humano. Esse motivo, esse é o crime. Esse é o motivo fútil que qualifica o homicídio. Permitam-me que eu seja um pouco mais clara sobre o que realmente aconteceu. Os acusados estavam em uma caverna, estavam com fome, estavam com medo de morrer. Isso é verdade, todos sabemos. Todos nós reconhecemos. Mas então, em vez de aguardar o resgate, em vez de praticar, em vez de distribuir os alimentos que eles tinham ali igualitariamente, eles fizeram uma escolha deliberada, senhores. Eles decidiram que alguém precisaria morrer para que eles sobrevivessem. Qual era a razão para essa decisão? Qual era o motivo, senhores? O motivo é bem claro e bem simples. Eles queriam viver. Eles queriam garantir a sua própria sobrevivência. Agora, isso pode ser compreensível no momento. Isso pode parecer humano e até mesmo um pouco natural. Mas a lei brasileira diz algo diferente. A lei diz que ninguém tem o direito de viver à custa da morte deliberada de outro. A nossa lei, senhores, diz que quando você mata alguém para garantir a sua própria sobrevivência, quando você sacrifica deliberadamente outro ser humano para que você viva, isso é um motivo fútil. Mas por quê? Porque não há proporção. Porque não há justificativa legal. Porque a vida de Roger Whitmore e a vida de qualquer um de vocês aqui presente não é menos valiosa do que a dos acusados aqui. A defesa poderá argumentar que havia legítima defesa, que havia estado de necessidade, que havia alguma justificativa legal para essa morte. Mas iremos aqui, senhores, nesse momento, refutar cada um desses argumentos em rigor jurídico e com clareza que a lei exige. A legítima defesa, conforme o artigo 25 do Código Penal, entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente de um direito, repele injusta agressão, atual ou iminente, direito seu ou treino. Mas há elementos essenciais que justificam essa legítima defesa. A agressão injusta, por exemplo. Qual seria a agressão injusta, senhores, neste caso? A fome? A fome não é uma agressão. A fome seria uma circunstância. A fome não é o ato de Roger Whitmore contra os acusados. A agressão atual ou iminente
A fome era iminente, Senhor? Sim. A fome sim era iminente. Mas ela não era um motivo de agressão. Ele não estava agredindo ninguém. Ele estava, assim como todos esses acusados aqui presentes, sofrendo as consequências de confinamento. A repulsa à agressão, os acusados não repudiaram agressão alguma. Eles mataram deliberadamente uma pessoa que não estava agredindo ninguém. Não havia moderação. Havia execução deliberada, planejada e votada. Vejamos, senhores. O Supremo Tribunal Federal, em seu habeas corpus 72.000 de 1995, foi cristalino ao dizer: legítima defesa pressupõe agressão injusta, atual ou iminente. A fome, embora grave, não constitui agressão injusta de terceiro. Portanto, senhores, não há legítima defesa contra a fome. Além disso, a vítima não estava agredindo os acusados em momento algum. Ela estava sofrendo junto com eles. Os acusados não estavam se defendendo, senhores. Eles estavam cometendo um homicídio. A defesa também poderá dizer que os acusados estavam em estado de necessidade, que havia risco iminente de morte por inanição, pela situação em que eles estavam vivendo dentro da caverna. Eu respondo, senhores, o estado de necessidade poderia até haver, mas ele em si não exclui o crime. Ele apenas poderá atenuar a pena dos acusados. E mesmo assim, com as limitações importantes, isso é um ponto fundamental que a defesa poderá confundir os senhores jurados. O artigo 24 do Código Penal estabelece que se considera estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia com moderação evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável. Aqui há uma questão crucial. Considera-se um estado de necessidade quem pratica o fato de necessidade de salvar de perigo atual. O estado de necessidade exclui a responsabilidade criminal dos acusados? A resposta é clara. A resposta é não. Em caso de homicídio qualificado, não. O Supremo Tribunal, em jurisprudência consolidada, estabeleceu também, no habeas corpus 84.025 de 2004, que a necessidade não transforma o homicídio em ato lícito, apenas poderá atenuar a pena, especialmente quando há qualificadores. Mas ainda há mais. Há limitações específicas no estado de necessidade que são cruciais nesse ponto. Além do estado de necessidade não caber, ainda há as limitações que impõem barreiras para essa possível brecha que a defesa poderá usar. Primeiro, distribuir alimentos de forma igualitária. Eles poderiam ter reduzido os alimentos. Eles poderiam ter distribuído os alimentos de forma igualitária entre si e tentar suprir o máximo que pudessem até o seu resgate. Eles poderiam participar do sorteio, mas ninguém era obrigado a participar do sorteio naquele momento. Ninguém era obrigado a votar pela morte de ninguém. Por inanição. O estado de necessidade não se aplica quando o perigo foi provocado pela vontade do agente. Os acusados entraram voluntariamente na caverna. Eles sabiam do risco, senhores. Eles provocaram, ainda que indiretamente, a situação da necessidade. E o estado de necessidade também, como já sabemos, por pior que seja, não se aplica ao canibalismo. Ocorreu de forma brutalmente o canibalismo. E sabemos que é um crime contra a humanidade, independente da sua necessidade. O estado de necessidade não justifica sacrificar a vida de outro para salvar a sua própria vida. Há uma hierarquia de valores na lei penal. Sua vida não vale mais do que a vida de Roger Watmore. O motivo fútil. Agora nós vamos analisar o que realmente aconteceu. Vamos analisar o motivo real dos acusados de matar o Roger Watmore. Por que motivo fútil? Não houve promoção. Já como falamos anteriormente, a vida não era menos valiosa que a dos acusados. Então, ninguém teria o direito de dizer: minha vida vale mais do que a sua. Portanto, você precisa morrer para que eu viva. Não há
justificativa legal. A lei penal brasileira não reconhece. Senhores, estamos aqui para julgar de acordo com a lei. A lei não reconhece sobrevivência pessoal como motivo legítimo para matar. Não há exceção. Não há cláusula que diga: você pode matar alguém se estiver com fome. Por último, a razão desproporcional à morte. Você mata alguém apenas para garantir a sua própria sobrevivência. Isso também é um motivo fútil. E ainda há mais. Há aspectos que tornam esse crime, senhores, muito mais grave. Há os requintes de crueldade que elevam a culpabilidade desses acusados aqui presentes de forma exponencial. O primeiro requinte de crueldade é a liberação racional. Eles não mataram por impulso. Eles não mataram no momento de desespero, como a defesa poderá argumentar posteriormente. Eles mataram após uma deliberação racional, cuidadosamente votada. Isso demonstra frieza, cálculo e premeditação. Eles sentaram, senhores, eles discutiram, eles votaram. Eles decidiram que alguém precisaria morrer. Isso não é um impulso, senhores, isso é um ato calculado. Isso é particularmente cruel. A escolha do mecanismo. Eles escolheram um sorteio. Mas por que eles escolheram um sorteio? Para criar ilusão de imparcialidade, para discutir a culpa de cada um, para fazer parecer que alguém seria responsável, no caso Roger, que não está mais aqui para se defender. Isso é cruel, porque transforma a morte num jogo. Transforma a morte em um mecanismo de distribuição de risco. Isso é desumano. E a execução, por fim, após o sorteio, os acusados executaram Roger, e não foi uma morte rápida e indolor. Foi uma morte deliberada. Foi uma morte planejada e muito bem executada. E por último, num ato desumano, um ponto absolutamente abominável neste caso. Aqui está o ato que demonstra a profunda crueldade dos acusados aqui, senhores. Após matar Roger Wetmore, os acusados não apenas deixaram ali, eles não enterraram, eles não deixaram o corpo descansar em paz. Eles comeram as carnes de Roger Wetmore. Senhores, que isso fique absolutamente claro para cada um de vocês. Roger Wetmore, ele era um ser humano. Ele tinha um nome, ele tinha família, ele tinha dignidade. Senhores, e acima de tudo, Roger Wetmore, ele tinha os seus direitos, assim como todos aqui presentes. Isso não é apenas uma morte, isso não é apenas um homicídio. Isso é a negação completa da dignidade humana. Isso é a transformação de ser humano em um objeto. Isso é a desumanização absoluta. Os acusados não apenas o mataram, eles consumiram sua carne, eles o devoraram. Eles transformaram o companheiro, seu amigo, em um alimento. Senhores, isso é crueldade. Isso é desumanização. Isso é abominável. Isso agrava ainda mais o crime de homicídio qualificado, porque demonstra que estes acusados aqui presentes, eles não apenas queriam matar, eles queriam consumi-lo. Eles queriam se alimentar da morte do outro ser humano. Não há motivo legítimo, legal, para comer a carne de outro ser humano. Não há justificativa legal. Não há exceção. Isso é um motivo fútil. A lei penal brasileira é clara. Canibalismo é crime, ponto final. Os acusados cometeram canibalismo deliberadamente consciente, sem dúvida. Todos comeram, participaram, portanto, senhores, todos são culpados. Agora eu vou só enumerar aqui alguns qualificadores para que fiquem claros para os senhores jurados. Qualificador 1, motivo fútil, artigo 121. O motivo era garantir a sobrevivência pessoal através da morte deliberada. Qualificador 2, o recurso que dificultou a defesa. Roger estava em uma caverna, ele estava confinado, cercado por estas pessoas, então não havia possibilidade de fuga.
Qualificador 3, premeditação, artigo 61. Os acusados deliberaram racionalmente sobre a morte. Não foi impossível. Foi premeditado. Isso agrava o crime ainda mais. Qualificador 4, pluralidade dos agentes, artigo 61 também. Essas 4 pessoas agiram conjuntamente. Isso agrava o crime. A pluralidade dos agentes demonstra conivência e deliberação conjunta. Todas essas qualificadoras se acumulam. Senhores, aqui está o ponto crucial que a defesa pode tentar confundir-nos. A defesa poderá dizer: havia necessidade, havia risco de morte, portanto não havia motivo fútil. Mas isso é uma confusão entre conceitos jurídicos. A necessidade é uma circunstância que pode atenuar a pena. Necessidade é quando você está em risco iminente e precisa agir para se salvar. E motivo fútil é a razão pela qual você mata. É o motivo que leva você a tirar a vida de alguém. Nesse caso, havia necessidade, sim, não podemos negar. Havia morte por inanição, um risco de morte por inanição, mas o motivo para matar Roger Whitmore era fútil. Era garantir a sobrevivência de cada um desses senhores aqui presentes. Essas duas coisas podem coexistir, mas é exatamente isso que temos aqui. A necessidade não transforma o motivo fútil em algo legítimo. Repetindo, senhores, a necessidade, ela é contra a lei. Ela não é um motivo legal para matar Roger Whitmore. Mesmo em situações de emergência, a nossa lei penal não reconhece como legítimo o motivo de sacrificar outro para garantir a sua própria sobrevivência. A qualificadora por motivo fútil se aplica independentemente da circunstância de necessidade. Portanto, mesmo reconhecendo a necessidade, o motivo permanece como fútil e as qualificadoras apresentadas se aplicam. E concluindo, excelentíssima senhora juíza, membros do Tribunal do Júri, senhoras e senhores aqui presentes, vamos ser claro e direto. Aqui, nesse julgamento, não há espaços para ambiguidade. Não há espaços para dúvida. Os acusados cometeram homicídio, qualificado por motivo fútil. O motivo era garantir a própria sobrevivência através do sacrifício deliberado de outro ser humano. Isso é motivo fútil e isso é indiscutível. Não havia estado de necessidade que justifique a morte. Havia alternativas. Havia a possibilidade de aguardar o resgate. Como o resgate aconteceu dias depois. Havia a possibilidade de eles distribuírem seus alimentos de forma igualitária. Havia apenas a deliberação racional de 4 homens que decidiram que alguém precisaria morrer para que eles sobrevivessem. E escolheram um companheiro. E ainda mais, depois de matá-lo, comeram sua carne, transformaram o ser humano em alimento, violaram a sua dignidade de forma tão profunda que a lei reconhece como um crime contra a humanidade. Vejam só, senhores. Isso é um homicídio qualificado. Isso é um crime grave, senhores juízes. Isso é a violação da dignidade humana. A lei penal brasileira é bem clara. A jurisprudência apresentada também é consolidada e os fatos são incontestáveis. Não há defesa possível, não há argumento que prospere nesse caso. Não há dúvida razoável. Os acusados aqui presentes são culpados. Culpados de homicídio qualificado por motivo fútil. Culpados por canibalismo. Culpados por vilipêndio de cadáver. Portanto, pedimos a condenação pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, artigo 121, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. Senhores jurados, pedimos aqui também que essa condenação ela seja exemplar, que demonstre que a lei penal brasileira protege a vida humana, que demonstre que ninguém tem o direito de sacrificar o outro para a sua própria sobrevivência, que demonstre, senhores, que a dignidade humana não é negociável. Vamos para o nosso promotor. Muito obrigada pela atenção de todos. Vai lá.
Boa noite, senhores. Queria saudar aqui a excelentíssima e eminente juíza deste tribunal, dessa vara criminal, e o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e com o mais profundo respeito a este juízo, apresenta as suas razões acusatórias contra os acusados. No caso conhecido como os exploradores de caverna, aqui não se trata apenas de um julgamento sobre homens isolados pela natureza. Trata-se da defesa do valor supremo da vida, da dignidade humana e do respeito aos mortos. Princípios que o direito natural nos ensina a preservar e que a lei positiva protege com rigor. 5 homens exploravam uma caverna quando ficaram presos em razão de um desabamento. Durante o período em que permaneceram isolados ali, sem acesso a alimentos, os acusados decidiram tirar a vida do senhor Roger Wertmar, um de seus companheiros de expedição, com o intuito de assim garantirem a própria sobrevivência à custa da vida de um inocente. Consumando o ato, os acusados trataram o corpo da vítima de forma degradante, manipulando e utilizando partes de seu cadáver, o que caracteriza vilipêndio e destruição de cadáver. Tais condutas, além de ofenderem o ordenamento jurídico, violam profundamente a moral natural, a dignidade da pessoa humana e o respeito devido aos mortos. Valores que sustentam a convivência civilizada. A fundamentação jurídica deste caso, senhores, repousa sobre a simbiose entre o direito natural e o direito positivo. O direito natural fornece um alicerce ético e moral universal, a crença em princípios inerentes à condição humana, com o direito à vida e à dignidade, que são anteriores e superiores a qualquer lei escrita. O direito positivo, por sua vez, é a materialização e a garantia desses princípios na ordem jurídica concreta, através de normas sancionadoras. Os acusados agiram com dolo, direto, cientes de que estavam ceifando uma vida humana. Em que pese o desespero ou a fome de todos ali naquela caverna, vale lembrar que o senhor Roger também se encontrava na mesma condição que seus companheiros ali. Isso, de maneira alguma, senhores e senhoras aqui presentes, configura causa de exclusão de ilicitude, pois não é legítimo eliminar uma vida em detrimento de outra. Após a morte de Roger, os acusados vilipendiaram e destruíram o cadáver, condutas que encontram tipificação nos seguintes dispositivos: artigo 211 do Código Penal, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Artigo 212 do Código Penal, vilipendiar cadáver ou suas cinzas. O corpo humano, mesmo após a sua morte, mantém sua dignidade e deve ser tratado com respeito. Ao degradar o cadáver, os acusados tentaram contra valores éticos universais e contra o sentimento de humanidade que o direito busca proteger. Os acusados tinham plena consciência da ilicitude de seus atos e agiram de forma livre e voluntária. Planejaram e executaram o homicídio e depois praticaram atos de vilipêndio, demonstrando total insensibilidade moral. O estado de necessidade não se aplica quando a gente cria para si próprio em situação de perigo ou quando viola direito alheio de forma desumana. A sociedade não pode admitir que a fome, o medo ou o isolamento se tornem pretextos para o aniquilamento da vida de um ser humano. Diante do exposto, o Ministério Público requer a condenação dos acusados pelos crimes de homicídio qualificado, artigo 121, inciso 5º do Código Penal,
destruição de cadáver, artigo 211 do Código Penal, vilipêndio de cadáver, artigo 212 do Código Penal, que se reconheça que mesmo diante da adversidade, a vida e a dignidade humana permanecem invioláveis e que a justiça deve afirmar esses valores como pilares da civilização. Senhores, este caso não é apenas sobre sobrevivência, é sobre a essência da humanidade. O senhor Roger Whitmore foi morto e teve seu corpo trajado por aqueles que confiavam. A justiça não pode calar-se diante de tamanho desprezo pela vida e pela memória dos mortos. Que este tribunal, excelentíssima e eminente juíza e senhores jurados, senhoras juradas, reafirme o primado do Estado democrático de direito, do direito à vida, à dignidade da pessoa humana, fundamentos que sustentam a moral e a justiça em nossa sociedade. Que se faça justiça em nome da vida, da ética e da civilização. Obrigado. Isso aí. Pode prorrogar, não? Não, a gente ficou Tem 2 minutos. Mas que ela sei que começou. Boa noite, excelência. Boa noite a todos presentes aqui no tribunal. Como o tempo está curto, eu queria fazer só uma pergunta a todos vocês que estão aqui. Se vocês estivessem em um barco naufragado com sua família e tivesse há basicamente 20 dias sem comer, que não foi o caso porque ainda tinha comida até certo dia. Se um dos seus familiares que estivesse ali tivesse proposto para fazer um sorteio para alguém morrer e se alimentar dessa pessoa, e 3 dias depois um dos seus familiares se arrependesse, vocês ainda o matariam? Essa que fica a minha pergunta reflexiva a vocês, e que a defesa vai alegar o estado de necessidade, mas muitas pessoas pelo mundo morrem de fome e geralmente elas demoram meses para morrer, e não apenas 23 dias, né? Que foi o caso, que foi quando ocorreu a morte. É basicamente isso. Estivemos diante dos depoimentos, da acusação, e agora vamos ouvir a defesa. A gente vai fazer que prolongar mais 1 minuto do nosso tempo para compensar o crédito. Tempo concedido. A própria defesa cronometrou nosso tempo, é isso mesmo? É isso mesmo? Pode começar. Não, 41. Excelentíssima senhora juíza, ilustres membros de acusação, caros colegas da defesa, senhores membros do júri e réus, boa noite a todos. Hoje vamos apresentar o caso dos exploradores de caverna, um caso que transcende o campo jurídico, que vem trazer a essência sobre a moral, a justiça e a própria natureza humana diante do extremo da sobrevivência. Trata-se de um grupo de homens que ficaram presos dentro de uma caverna. Mais de 20 dias, para ser específica, 32 dias. 32 dias que esses homens ficaram isolados, com fome, com frio, com todos os tipos de adversidades que você possa imaginar. Perante a um desespero, tomaram uma decisão trágica, guiada pelo instinto mais básico do ser humano, que é a sobrevivência. Após a perda de 10 trabalhadores no resgate e diante de pouca perspectiva de salvamento, eles decidiram por um sorteio. Sacrificar um companheiro, sacrificar uma vida em prol de um coletivo, em prol de 4 vidas. A acusação nos apresentou como homens assassinos, como homicidas, como pessoas cruéis, como pessoas frias. Mas nós, da defesa, vamos vos apresentar que esses homens eram homens frágeis, que estavam isolados, que estavam à beira
de um psicológico abalado diante de todas as adversidades que eles se encontravam. Como já foi falado, com fome, com frio, e sabe-se lá que mais adversidades que eles estavam enfrentando. Frente a um governo ausente de instrução, ausente de ordenamento, de período, porque o governo foi questionado, mas o governo se omitiu. Não somente o governo, mas com os líderes religiosos. Onde estavam os acusadores que não estavam instruindo? Aonde estava o governo que não estava assessorando? Nós já tivemos inúmeros casos, como no caso do Chile, nosso colega vai citar, que o governo conseguiu perfurar as rochas e enviar alimento para os mineiros. Aonde estava o governo? Aonde os nossos réus estavam precisando de apoio. O nosso governo está agora somente para julgar homens que já passaram por tantas adversidades. As leis humanas do convívio social não poderiam ser aplicadas desta forma. Você não pode olhar de forma jurídica frente a uma regra, num caso que é extraordinário, num caso que é atípico, num caso de sobrevivência, num caso em que é a vida ou a morte. Esse ato que você diz que foi cruel, foi o ato que deu a vida a 4 pessoas, que deu a vida a um coletivo, que permitiu que eles sobrevivessem e voltassem para sua família. Falaremos sim sobre o estado de necessidade, previsto em nosso ordenamento jurídico, previsto no nosso Código Penal, como causa excludente de ilicitude. E nós iremos mostrar, detalhes por detalhes, os pilares da necessidade, do estado de necessidade. Vou perguntar para vocês, deixar alguns questionamentos para a vossa reflexão. É justo condenar esses homens que enfrentaram a fome, o frio, adoecimento psicológico, nutricional e a perca de um colega, a perca de um amigo, a perca de um membro? Você sabe o sacrifício que foi feito para que o coletivo fosse salvo? É justo aplicar a mesma medida jurídica para quem estava tentando sobreviver? Você já pensou aonde começa a moral, aonde termina a moral e começa a lei? Vocês têm uma balança para pesar a moral e a jurisprudência? Condenar os réus, depois de tudo que sofreram, após a morte de 10 trabalhadores e a perca da vida de Roger, o seu companheiro, o qual mesmo, pensando no coletivo, idealizou uma solução, o qual mesmo projetou. Enquanto a acusação aqui acusa os nossos nobres réus de terem planejado friamente, foi o próprio Roger que idealizou. Se não fosse ele, seria outro colega. E hoje ele também estaria sendo acusado de assassino, de homicida, de cruel. Condenar os réus hoje seria negar a própria humanidade. Seria negar o direito que existe. Seria negar o direito que a sociedade busca há muitos anos. O acordo coletivo. O direito começou, a gente não pode esquecer de quando o direito começou. O direito começou com um coletivo, com o acordo de um coletivo. E eles estavam isolados e fizeram um acordo em prol do coletivo. Antigamente, quando começou o direito, considerava-se o estado de natureza, que era o caso em que os nossos réus se encontravam. Essa defesa sustentará que não houve crime, porque quando se está em um estado de necessidade, não há crime, mas sim uma escolha estratégica, em um cenário absoluto de necessidade. O nosso compromisso é com a justiça, aquela que enxerga além da lei fria, alcançando o espírito da humanidade, o espírito que inspira o direito. Agora eu vou chamar o nosso colega Misaki, que irá falar sobre o estado de necessidade e a preservação da vida.
que o Brasil é um país soberano. Eu pensei em voz alta aqui, Fernando. Boa noite, Excelência, senhoras e senhores do júri, senhores promotores e colegas da defesa. Antes de lhes apresentar o caso fortuito, eu gostaria que todos tivessem a mente aberta para as provas que a gente vai apresentar aqui hoje. E antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Alguém já passou muito tempo sem se alimentar, sem beber água, com uma pressão psicológica muito grande, sem saber se vai conseguir sobreviver ou não? Já. Então, já? Já, eu vejo mendigo todos os santos dias nessa necessidade. Certo, muito bem. Os réus que estão sendo acusados aqui hoje, eles passaram 32 dias naquela caverna sem um pingo de esperança, porque foi informado que se não houvesse mais deslizamentos, eles poderiam ser resgatados em até 10 dias, só que se houvesse, eles passariam mais tempo. O que garante essa incerteza? O que aconteceu naquela caverna nada mais foi do que uma sobrevivência dos réus por passarem 32 dias sem uma gota de esperança. E como iria demorar demais para eles serem resgatados, e todos concordaram que o sacrifício de um seria necessário para que todos os outros sobrevivessem, porque tamanha crueldade. Protesto. Rod não concordou com o sacrifício. Concordou. Negativo. Consta nos autos. Negativo. Consta nos autos. Os autos Consta nos autos. voltou atrás. Consta nos autos. Roger voltou atrás. Consta nos autos. Consta nos autos. Roger voltou atrás. Consta nos autos. Pode procurar depois. Mas eu vou dar seguimento no meu tempo, depois você me prova que eu estou errado. Pronto. Mas fala a Pra que- verdade. Fala a pra que- verdade. Não, peraí. Não, vocês estão atrapalhando demais. Acusação. Consta nos autos, pô. É o juiz que Acusação. Você tem que falar com a juíza. Acusação. Por gentileza, ordem na casa. A defesa não atrapalhou vocês, não atrapalhou a fala. E eu exijo ordem. Pode continuar. Por que tamanha crueldade com os réus, sendo que depois de toda essa situação que aconteceu com eles, eles ainda vão ter que viver remoendo essa cena dia após dia pela eternidade? Para que tamanha crueldade? Em nosso ordenamento jurídico, o artigo 24 realmente considera esse estado de necessidade quem pratica o fato para se salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar. Direito próprio à lei, cujo sacrifício das circunstâncias não era razoável exigir. No caso, eles causaram o derrubamento na caverna? Não, porque isso foi uma ordem natural. Eles tinham outra forma de evitar que desmoronasse? Também não, ordem natural. Então, no caso do inciso 2 também, do artigo 24, exige a razoabilidade e exige sacrifício do direito ameaçado, que neste caso seria uma vida pelas outras. O artigo 65, inciso 3º do Código Penal, atenuação de pena. Os réus, assim que eles foram resgatados, eles poderiam muito bem se omitir. Eles faziam um acordo dizendo que ele poderia ter se matado, o Roger. Poderia muito bem ter dito que ele morreu de causas naturais. Quem queria, ao contrário, sendo que só eles que estavam lá dentro. Mas não, eles foram honestos e falaram exatamente o que aconteceu naquele caso. Então, pessoal, eu trago duas citações filosóficas, tanto de Thomas Hobbes, que ele afirma que o estado de necessidade é a necessidade de escapar do estado natural. Nesse contexto, a sobrevivência é a principal motivação. O estado de necessidade, portanto, reflete o impulso primal da autopreservação do contrato social que busca regular, que no caso o contrato social foi a concordância de todos os demais em participar do sorteio para um bem maior. Outro filósofo italiano também, George Agamben, diz que o estado de exceção é o momento em que a lei positiva é temporariamente suspensa para lidar com uma situação de crise. E o estado de necessidade é um exemplo micro do estado de exceção, em que a norma gera uma flexibilidade para acomodar uma situação extraordinária. Eu gostaria também, pessoal, de refutar duas
na verdade, algumas situações que não constam nos autos, principalmente porque a acusação insinuou que foi motivo fútil. Primeiramente, onde que está o motivo fútil? Sendo que, se eles tivessem matado, ou porque não gostava dele e tal, seria um motivo insignificante? Realmente seria motivo fútil. Mas onde está a futilidade nesse caso em específico? Não consta. Fala que qualquer pessoa em sã consciência não teria concordado com esse tipo de situação. Se realmente em sã consciência a pessoa não teria concordado, por que ela iria propor para os demais? Alimentos eles tinham também? A gente tem que discordar com isso, porque nos autos consta que alimento realmente ele já estava escasso. Que a alegação alega também que foi um crime doloso premeditado. Premeditado, as pessoas os sobreviventes que se encontravam lá, não tinham a premeditação de matar o Roger, porque eles estavam em uma situação de extrema necessidade. Um caso que se repercutiu bastante em 2012 foi o caso dos canibais de Guarulhos. Esse caso foi premeditado. As pessoas elas tinham o prazer, a satisfação de matar outra pessoa para poder satisfazer a sua vontade. Eles tinham prazer, gostavam de se alimentar. Tanto é que eles faziam, na verdade, eles comercializavam a carne dessas pessoas para outros. O que é totalmente diferente desses réus que estão aqui. Porque nada mais do que eles fizeram foi a busca pela sobrevivência. Eles apenas queriam voltar para suas famílias. E devido a todas essas circunstâncias e seu pressuposto de salvar do perigo atual, que não provocou sua vontade, nem podia de outro modo evitar, apresentado pelo próprio caput da lei do artigo 24, do que seria relevante, na verdade, esse caput da lei? E me atrevo a dirigir a todos aqui presentes, que após analisar meticulosamente todos os casos referentes ao processo de relevância total, pois qual seria o perigo atual? Até então a sobrevivência dos demais. Foi provocado por eles? De forma alguma, porque houve um estado natural. Qual seria o sentido da lei se não fosse levado em consideração, além dos fatos apresentados, mas também o fator humano? E se não for o suficiente essas ocorrências, seria justo também com as 10 pessoas que se sacrificaram em prol de salvar esses réus aqui presentes hoje, que eles fossem duplamente punidos pelo Estado, porque existe um termo em latim chamado non bis idem, non bis idem, que é a não dupla penalidade pelo mesmo ato praticado. Se o Estado que está querendo processar esses sobreviventes, ele estaria fazendo a mesma coisa que ele anula, penalizar a pessoa 2 vezes pelo mesmo ato praticado, porque essas pessoas já vão estar sendo penalizadas pelo resto da sua vida e ficar remoendo essa situação. Porque quando eles foram resgatados, foi informado nos autos que eles estavam em um estado de desidratação muito grande e com um nível e com um choque emocional muito grande. E se fosse levado em consideração também somente a norma positiva, um caso de 1972 chamado o Milagre dos Andes, aquelas pessoas que passaram 72 dias no avião para poder sobreviver, elas também não deveriam ter sido acusadas, porque foram dito que elas esperaram as pessoas morrerem para poder sobreviver, comer da sua carne para sobreviver. Mas quem garante realmente que eles esperaram morrer para poder se alimentar? A questão que eu trago é a seguinte: eles passaram 40 dias a mais do que os réus que estão aqui sendo acusados hoje. Só que, se eles não tivessem feito isso, eles não tinham sobrevivido. Então a resposta é clara: não. Se eles não tivessem feito isso, eles não teriam sobrevivido. E se depois de tudo que passaram, a luta para sobreviver, seria justo ainda aplicar uma penalidade a esses indivíduos pelo fato de eles lutarem pela sua vida? Onde estaria a justiça nisso?
Existe uma emenda do Tribunal Jurídico de Minas Gerais, e processo 02.0012.8651.001, que diz: está amparado pela excludente de estado de necessidade o autor que pratica o fato para salvaguardar direito próprio, de atual ou eminente, que não lhe sendo exigível nas circunstâncias agir de maneira diversa. Senhoras e senhores do júri, apelo hoje a vocês que, após todas essas alegações apresentadas aqui, se existir ao menos um resquício de dúvida que esses réus são culpados, que não façam isso, não os culpem. Por quê? Porque eu tenho total veemência que, ao chegar na minha casa hoje e eu colocar minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu fiz o certo, que eu defendi homens inocentes que estavam apenas na busca de sua sobrevivência, para poder voltar para sua família. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou passar a parte agora para meu colega de defesa. Boa noite a todos, senhora juíza, senhores do júri, os réus, se faz mais aqui presente. No meu caso, senhor, eu vou apresentar aqui a ausência de dolo e de estudo. É imprescindível destacar que não houve dolo por parte de dois acusados, isto uma ausência da vontade de livre consciência de violar direitos alheios, elemento essencial na configuração da conduta dolosa. Os envolvidos agiram sob severas limitações de liberdade, imersos em circunstâncias extremas, privados dos meios normais de deliberação e sem alternativas razoáveis de escolha. A liberdade de ação, entendida como a possibilidade de decisão consciente e racional, exige condições mínimas que, no caso concreto, estavam claramente ausentes, confinados por uma força maior, verdadeiramente a prisão natural. Agiram não como agentes de um plano criminoso, mas como indivíduos compelidos por um risco concreto e eminente de morte. Diante disso, a imputação do dolo refere-se incompativelmente com a realidade fática. A conduta em análise decorre de um impulso instintivo de autopreservação e não de uma ação predominada ou deliberada. Senhores e senhoras aqui presentes, podemos lembrar caso ocorrido no Chile, ao qual 33 trabalhadores da mineração, caso conhecido como mineiros do Chile, ficaram presos, soterrados, aproximadamente 700 metros abaixo da superfície, por 70 dias, aproximadamente, em condições mínimas e com suprimentos limitados. Vale relembrar aqui os presentes que, no caso dos mineiros do Chile, eles não ficaram sem respostas, pelo contrário, houve acompanhamento médico e foram alimentados para que pudessem ter um mínimo de resistência física até os resgates. E os nossos exploradores, quando questionaram e pediram opinião para saberem qual era a probabilidade de sobreviverem sem alimentos por mais de 10 dias, não tiveram respostas concretas ou assertivas por parte da equipe médica ou das pessoas responsáveis ali presentes, aos quais poderiam informar tal definição. Então, aqui, eu peço aos senhores dos júris que levem em consideração se vocês estivessem no mesmo caso ao qual essas pessoas estão sendo acusadas, vocês gostariam de ficar sem respostas? Aí eu passo aqui para o nosso companheiro Zé, que ele vai dar continuidade. Excelentíssima senhora juíza, representante do Tribunal do Júri, é uma honra estar sob a presidência de Vossa Excelência, a qual tenho grande admiração, tanto pessoal quanto profissional, do seu posicionamento, de ser respeitadora das garantias constitucionais das partes,
no júri, mas principalmente por sua brilhante trajetória nos campos acadêmicos. Ademais, gostaria de estender as homenagens e cumprimentos aos excelentíssimos promotores de justiça aqui representados pelos novos colegas de acusação. É uma honra também tê-los na parte adversa, pelo preparo e esforço de Vossas Excelências, permeando o algo que é inerente ao júri, qual seja a paixão tendo por nós pela defesa e Vossas Excelências pela acusação. Recebam minhas singelas homenagens. Meus senhores e senhoras jurados, deixe para homenageá-los por último. Mas não significa que sejam menos importantes, pois Vossas Excelências aqui são as pessoas mais importantes desse júri. Verdadeiros heróis, a exemplo da vítima, Roger Waitmore. Né? Que importância é essa que lhes foi outorgada pela nossa Constituição Federal, dando-lhes a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente pelo fato de estarem aqui hoje comprova a sua idoneidade. Por isso, humildemente, peço que tenha coerência e sejam imparciais, independente de qualquer tipo de ideologias que os norteiam. Senhoras e senhores jurados, sem dúvida nenhuma, esse caso é um fato grave, não podemos negar, mas temos que nos atentar para o momento ocorrido, sendo esse um caso excepcional, ou seja, onde a letra da lei não condiz com a realidade vivenciada por um crime, onde o direito deve ser interpretado de forma racional, considerado pelo naturalismo como uma situação extrema, além do fato da negligência, da omissão do Estado, né? Representada ali pelas autoridades competentes, além do fato da negligência e omissão de socorro por parte das autoridades competentes, contemplado no artigo 125 do Código Penal, quando todos se calaram e os exploradores ficaram à mercê da sorte. Contudo, peço para que tenham empatia por nós, novos advogados de defesa, para que juntos possamos garantir que a justiça seja feita. Mas que principalmente tenha piedade desses pobres réus que também foram vítimas, tanto quanto os outros 10 voluntários que também tiveram suas vidas tragadas pelos poderes e influência da força da natureza e seus fenômenos físicos, os quais independem da ação humana. Só para complementar, eu gostaria de também fazer uma ponderação aqui com relação à tese de defesa da acusação da promotoria, porque houve várias contradições, né? Mesmo ele reconhecendo e pedindo a condenação dos réus, eles reconheceram também o cenário caótico. A acusação está convicta do dolo, que não é o fato, né? Ignorando um princípio básico do ordenamento jurídico brasileiro, que é a presunção de inocência, ou seja, eles estão julgando antes do processo legal, né? Cuja base legal encontra-se no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. E é um princípio, né, geral que estabelece a pessoa, que uma pessoa é inocente até que sua culpa seja provada após o trânsito em julgado da sentença penal. Sentença essa que será dada hoje pelas senhoras e senhores, representando o clamor popular
Portanto, peço que tenha coerência em suas decisões e votem pela absolvição dos réus, pela falta ou insuficiência de provas que justifiquem a condenação, que também está no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal. Como dito, há várias contradições. E onde está o limite, da igualdade, e a negligência, a omissão, o seu artigo 135 do Código Penal. Só para concluir aqui, eu gostaria de ler também o discurso, e o diálogo fazem parte do direito, pois assim que nasceu a sociedade, como vemos hoje, as regras e o direito foi escrito e positivado para ser seguido por todos os membros de nossa sociedade, inclusive pelo Tribunal do Júri, onde pessoas normais se juntam para julgar uma outra pessoa. Obrigado pela atenção. Boa noite, senhores que estão presentes aqui. Hoje nós estamos aqui num caso que comove várias pessoas, e principalmente de tudo. Nós estamos aqui para cumprir a lei, principalmente de tudo. Nós não vamos apresentar exposições e principalmente de tudo. Nós não vamos sustentar falácia. Nós vamos deslinguar o texto como se deve ser deslinguado, através da lei, através da ordem e através da decência. Sabemos que tem estabelecimento de lei através do acontecimento, mas sabemos também que tem estabelecimentos naturais através do acontecimento. E através disso, vou começar a defesa do nosso caso. Para que algo seja julgado, crime, os fatos têm que ser típico, jurídico e culpável. Tem que existir esses três princípios. Se não existir, nós podemos ver algumas brechas surgindo no decorrer do percurso. Vou citar também para vocês cada tópico de referente que eu falei agora há pouco. O típico, você verifica se aquela situação se encaixa no Código Penal. Se encaixar, ok, tudo bem, é considerado. Ou seja, para que um ato seja considerado crime, ele precisa ser típico. Está previsto na lei penal, no artigo 121. Alguém se encaixa no Código Penal? Sim, beleza. É considerado tipicidade, beleza, ok? Ademais, a situação vivenciada pelos exploradores de caverna não era típico um caso penal comum, mas sim um estado de fato extraordinário, o que se torna inaplicável ou, ao menos, exigível uma interpretação adaptada da norma sobre a equidade. O positivismo, ou seja, o positivismo jurídico e a busca pela justiça e a equidade em sustentações extremas. A antijurídico, se houver alguma norma, alguma lei que se autorize a ação, por exemplo, legítima defesa, que não é o que eu estou alegando aqui. Essa defesa tira a antijuridicidade e fazendo com que o ato deixe de ser crime. Ou seja, essas coisas excluem da antijuridicidade. Culpável. Dentro da culpabilidade existe um ponto crucial, se era exigido do agente uma conduta diversa. Um desses elementos exige exigibilidade de conduta diversa, ou seja,
se naquela circunstância o homem médio faria a mesma coisa. Não há culpabilidade e, portanto, não há crime. Estou falando alguma coisa que a Vossas Excelências não conhecem nesse momento. Também eu gostaria de citar para vocês umas representações, como aqui também já foi feita representações. Vamos imaginar que eu entrego 5 chaves para cada um de vocês. Mas dessas 5 chaves, cada uma delas tem um nome específico. E se essas 5 chaves também pudessem falar algo sobre o caso, o que elas diriam hoje para a gente? Observando esse cenário, fazendo essa representação para vocês, eu vou citar o tópico de cada chave que ela falaria hoje aqui para a gente. A primeira chave, ela poderia falar aqui como o nome da pessoa que é envolvida, mas não, eu gostaria de apresentar para vocês como um herói, um herói que salvou várias vidas, né? A primeira chave ia perguntar para nós nesta noite, o herói que deixou o herói deixou de falar não quando foi perguntado, ou ficou em silêncio e prosseguiram com o que estava proposto na caverna. O tópico 2 vai nos falar, a chave 2 vai nos falar se ele estava em equidade e sustentações extremo ou estado fato extraordinário. A chave 3 vai nos falar, portanto, o herói da história, quem foi? Acredito ele estaria muito grato por ter salvado mais vidas que estavam ali com ele naquela caverna. A chave 3 vai nos falar também, se isso não exime acontecimento, precisamos analisar os fatos propostos. A chave 5 vai nos falar também sobre pagar a pena que eles estavam ali, né? Através daquela situação, nós podemos observar que ali já foi proposta uma pena para eles. Cada dia eles se lembrando daquele acontecimento. Eu não consigo representar, expressar o que eles estavam naquele momento, naquela caverna. Mas cada um deles sabe o que sabe representar. Como o nosso amigo falou aqui sobre o caso do Chile, daqueles jovens que sofreram um acidente no avião. Através da entrevista do sobrevivente, aquilo nós podemos observar que ocorre constantemente. E até hoje ele vai naquele local para homenagear a vida que morreram naquele momento. E assim eu acredito que não seja diferente essas pessoas que passaram por toda essa situação. Eu gostaria de finalizar e passar para o meu colega. Boa noite a todos. Boa noite, senhora Luísa. Boa noite, seus réus e todos que estão presentes. Hoje eu gostaria de apresentar opinião médica e opinião nutricionista também. Meu caro colega vai estar entregando para vocês, cada um. Quero que observem bem e com clareza e com racionalidade também. Quero que tire toda essa tese que foi apresentada pelo ataque, para que possamos apresentar melhor para vocês. Aí, como vocês podem estar verificando, hoje o corpo humano, para ele conseguir armazenar alimentos dentro de si, até dentro do corpo cognitivo e cerebral, tem um tempo e um prazo também. Seria mais ou menos ali um prazo de mais de 60 dias. Porém, são só pessoas que fazem jejuns. Hoje em dia é muito difícil uma pessoa que faz jejum passar mais de 60 dias ou até menos sem se alimentar. E como vocês podem verificar também, a opinião médica do Dr. Lucas, que apresenta, fala que quando as pessoas passam em uma observação sem alimento, o que pode acontecer? Ela pode entrar em estado de delírios, convulsões mentais e até convulsões psicológicas. O que eu quero apresentar para vocês são coisas racionais, coisas que acontecem realmente com o corpo humano, e não só na tese. Imagine vocês, jurados, presos dentro de uma caverna.
vamos fazer esse seguinte supositório: sem água, sem alimento e também com delírios devido à alimentação e sem a água. O que vocês fariam diretamente nessa opinião? É isso que eu deixo com clareza e também as conclusões com vocês. Excelentíssima senhora juíza, caros colegas aqui presentes, réus presentes e demais jurados presentes, boa noite. Entendendo que o sentimento de justiça pela vida é universal, porém, diante do caso em questão, a justiça deve ser relativizada, pois não se trata de um caso comum. O que eu estou falando aqui é que a vida em toda a sociedade, em todas as comunidades, ela tem um valor. E entendendo que a vida humana, ela realmente tem um valor muito, muito maior do que a gente imagina, mas que também diante de determinada sociedade, esse valor, ele pode ser relativizado. Nós temos comunidades indígenas em que quando a criança ela nasce e ela tem alguma deficiência, essas comunidades logo retiram a vida dessa criança. Temos também algumas comunidades algumas sociedades em que o aborto ele é válido. A norma permite. Não quero aqui falar sobre a questão do valor da vida humana, porém quero falar da relativização deste caso. Eles estavam em extrema necessidade, como já foi falado, já foi citado, com fome, com frio, não raciocinavam mais bem. Porém, mesmo diante desse estado, eles reuniram-se, deliberaram e conseguiram formar um contrato em que foi aceito por todos. E diante disso, deliberaram que um daqueles seria sacrificado em prol da vida da maioria. Estamos diante de um caso profundamente trágico que exige de nós uma análise sensível e criteriosa, não apenas dos fatos em si, mas também dos seus desdobramentos morais e jurídicos e sociais. Os 4 sobreviventes do caso em questão enfrentaram um contexto de extrema privação e desespero, uma escolha que nenhum ser humano deveria ser obrigado a enfrentar. Podemos olhar para os réus. Diante dessa situação, o quanto que eles levam de culpa, de se sentirem que, mesmo diante daquela situação, eles tiveram que tomar uma decisão, porém, em prol da vida da maioria. Se nós culparmos esses réus, significa que há uma desproporcionalidade, entendendo que, diante daquele fato, 10 trabalhadores que foram para resgatá-los. Boa noite. Temos aqui a decisão final do nosso tribunal. Os jurados decidiram entre si, após análise das provas, dos depoimentos, dos argumentos utilizados das provas, os réus, ao tirarem a vida de Roger, violaram o princípio mais sagrado da sociedade, o respeito à vida humana. Nenhuma circunstância concede ao homem o direito de decidir quem deve morrer e quem deve viver. A lei é clara e diante dela todos são iguais. Cabe a esta corte
aplicá-la com firmeza, sem se deixar guiar apenas pela piedade. Entendo que estavam em um estado extremo. Obrigada. Reconhece o desespero vivido, mas também a decisão consciente de tirar a vida da vítima. Sendo assim, eu declaro os réus culpados.